Melanie Klein apresentou seu primeiro artigo, cujo título era O Desenvolvimento de uma Criança, à Sociedade Húngara de Psicanálise, em 1919. 2 anos mais tarde, leu o seu segundo artigo, A Resistência da Criança ao Esclarecimento, à Sociedade Psicanalítica de Berlim. Esses 2 artigos formam as partes 1 e 2 do texto hoje conhecido como O Desenvolvimento de uma Criança. Cada parte é um complemento da outra. A parte 1 demonstra como a educação sem esclarecimento pode causar repressão indevida na mente infantil. E a parte 2 mostra que a mente da criança já tem por si só fortes tendências para a repressão. Leiamos a parte 1, seu primeiro artigo. A influência do esclarecimento sexual e do relaxamento da autoridade no desenvolvimento intelectual das crianças. Introdução. A ideia de esclarecer às crianças questões de ordem sexual vem ganhando terreno cada vez maior. O tipo de instrução introduzido pelas escolas em vários lugares procura, na época da puberdade, proteger as crianças dos perigos crescentes da ignorância. E é partindo desse ponto de vista que a ideia vem conquistando mais simpatia e apoio. Contudo, o conhecimento obtido através da psicanálise aponta para a necessidade de, se não oferecer às crianças um esclarecimento, pelo menos educá-las a partir da mais tenra idade, de um modo tal que torne desnecessário qualquer esclarecimento especial, uma vez que o resultado desse processo já seria o mais completo e natural esclarecimento compatível com o ritmo de desenvolvimento da criança. As conclusões irrefutáveis trazidas pela experiência psicanalítica exigem que as crianças sejam, sempre que possível, protegidas de qualquer repressão exagerada e, portanto, de doenças ou de um desenvolvimento prejudicial do caráter. Assim, além da sábia intenção de enfrentar perigos perceptíveis e reais pela informação, a análise também procura evitar outros perigos igualmente verdadeiros, ainda que menos visíveis, uma vez que não são reconhecidos como tais. Esses são bem mais comuns e profundos, e por isso exigem com mais urgência toda a atenção. Os resultados da psicanálise, que sempre, em cada caso individual, remete às repressões da sexualidade infantil, às causas de doenças posteriores, assim como de inibições e elementos morbíficos, mais ou menos atuantes, presentes até mesmo na mentalidade normal, indicam claramente o caminho a ser tomado. Podemos poupar a criança de uma repressão desnecessária ao libertar, sobretudo e em primeiro lugar em nós mesmos, toda a ampla esfera da sexualidade, dos véus densos do segredo, falsidade e perigo tecidos por uma civilização hipócrita sobre alicerces puramente afetivos e mal informados. Devemos permitir que a criança tenha acesso a todas as informações sobre sexo que seu crescente desejo de conhecimento venha a pedir, distinguindo a sexualidade de seu caráter misterioso e de boa parte de seu perigo. Isso assegurará que desejos, pensamentos e sentimentos não sejam, como aconteceu conosco, em parte reprimidos e em parte suportados sob o peso da falsa vergonha e do sofrimento nervoso, na medida em que a repressão fracassa. Ao evitar essa repressão, esse fardo de sofrimento supérfluo, estaremos também estabelecendo as bases da saúde, do equilíbrio mental e de um desenvolvimento favorável do caráter. Esse resultado de valor inestimável, no entanto,
não é a única vantagem que uma educação baseada na mais ampla franqueza pode trazer para o indivíduo e para a evolução da humanidade. Ela traz ainda outra consequência, igualmente significativa, uma influência decisiva no desenvolvimento da capacidade intelectual. A verdade dessa conclusão, obtida através da experiência e dos ensinamentos da psicanálise, foi confirmada de forma clara e irrefutável pelo desenvolvimento de uma criança com quem tenho a oportunidade de manter contato constante. História prévia. A criança em questão é um menino, o pequeno Fritz, filho de conhecidos que moram na vizinhança. Isso me deu a oportunidade de estar bastante com a criança, sem qualquer tipo de limitação. Além disso, como a mãe segue todas as minhas recomendações, posso exercer uma profunda influência na educação dele. O menino, que agora tem 5 anos, é uma criança forte e saudável, de desenvolvimento mental normal, mas lento. Ele só começou a falar aos 2 anos e já tinha mais de 3 anos e meio quando começou a se expressar de forma coerente. Mesmo então, não se observaram as frases notáveis que costumamos ouvir desde muito cedo da boca de crianças dotadas. Apesar disso, ele dava a impressão, tanto pela aparência como pelo comportamento, de ser uma criança alerta e inteligente. Conseguiu dominar certas ideias específicas muito devagar. Já tinha mais de 4 anos quando aprendeu a distinguir as cores e quase 4 anos e meio quando entendeu as noções de ontem, hoje e amanhã. No âmbito prático, estava muito atrás de outras crianças da mesma idade. Apesar de ser levado às compras com frequência, ele não compreendia, com base nas perguntas que fazia, que não fosse possível ganhar de presente as coisas das pessoas que tinham essas mesmas coisas em grande quantidade. Era difícil fazê-lo entender que era preciso pagar pelos objetos e em quantias diferentes, de acordo com o valor. Tinha, no entanto, uma memória extraordinária. Conseguia, e ainda consegue, se lembrar em detalhes de acontecimentos relativamente remotos e domina por completo as ideias e os fatos que foi capaz de compreender. De modo geral, nunca teve o hábito de fazer muitas perguntas. Quando tinha cerca de 4 anos e meio, manifestou-se um desenvolvimento mental mais acelerado e um impulso mais forte de fazer indagações. Nessa mesma época, seu sentimento de onipotência, aquilo que Freud chamava de crença na onipotência do pensamento, se tornou muito saliente. Não se podia falar de nada, de nenhum dom ou habilidade manual, sem que Fritz tivesse certeza de poder fazer a mesma coisa com perfeição, mesmo que lhe provassem o contrário. Em outros casos, mesmo quando, ao responder a uma de suas perguntas, o pai e a mãe afirmavam que também eles desconheciam muitas coisas. Isso não abalava a crença do menino na própria onipotência e na de seu ambiente. Quando não encontrava nenhuma outra maneira de se defender, costumava afirmar, mesmo sob a pressão de todas as provas em contrário, se me mostrarem como se faz uma vezinha só, eu posso fazer isso muito bem. Assim, apesar de tudo lhe indicar o oposto, ele estava convencido de que podia cozinhar, ler, escrever e falar francês com perfeição. O início do período da pergunta do nascimento. Na idade de 4 anos e 9 meses, tiveram início as perguntas a respeito do nascimento. Como podemos perceber, ao lado dessa tendência, aumentou de forma notável sua necessidade de fazer perguntas em geral. Aqui é preciso frisar que as perguntas feitas pelo rapazinho, geralmente dirigidas à mãe ou a mim, eram sempre respondidas com absoluta sinceridade e, quando necessário, numa base científica adequada à sua capacidade de compreensão, mas sempre da maneira mais breve possível. Uma vez respondidas, nunca se voltava a fazer alusão a essas perguntas, nem se introduzia novo assunto.
a não ser que ele repetisse uma questão ou fizesse espontaneamente uma nova indagação. Depois de o menino introduzir a pergunta, onde eu estava antes de nascer? Ele voltou à baila sob a forma de como as pessoas são feitas, que passou a ser repetida quase diariamente, desse jeito estereotipado. Estava claro que a recorrência constante desse tipo de indagação não podia ser atribuída à falta de inteligência, pois era óbvio que ele havia compreendido perfeitamente as explicações que lhe foram dadas. Sobre o crescimento dentro do corpo da mãe, o papel desempenhado pelo pai não fora mencionado, pois o menino ainda não tinha feito nenhuma pergunta direta a esse respeito. O fato de que certa dor, uma dificuldade de aceitação, contra a qual lutava seu desejo de conhecer a verdade, era o fator determinante da frequente repetição da mesma pergunta. Pode ser demonstrado pelo comportamento de Fritz, uma atitude distraída, ligeiramente envergonhada, quando a conversa mal tinha começado, à qual se aliava o esforço evidente de se livrar do assunto que ele próprio trouxera à tona. Durante um período breve, Fritz parou de dirigir suas perguntas a mim e à mãe, e passou a levá-las à babá, que foi embora pouco depois, e ao irmão mais velho. No entanto, as respostas que os bebês eram trazidos pela cegonha e que Deus fazia às pessoas só o satisfizeram durante alguns dias. Quando voltou a procurar a mãe com a pergunta como as pessoas são feitas, o menino finalmente parecia mais inclinado a aceitar a resposta da mãe como verdadeira. Diante da pergunta como as pessoas são feitas, a mãe repetiu mais uma vez a explicação que já tinha dado tantas vezes. Desta vez, o menino estava mais disposto a conversar e contou que a governanta lhe afirmara que era a cegonha quem trazia os bebês. Ele parecia já ter ouvido isso antes, de outra pessoa. Isso é só uma história, disse a mãe. As crianças L me disseram que o coelho não veio na Páscoa e que foi a governanta que escondeu as coisas no jardim. Eles estão certos, ela respondeu. O coelho da Páscoa não existe, existe? Isso é só uma história? É claro. E o Papai Noel também não existe. Não, ele também não existe. E quem é que traz e arruma a árvore? Os pais. Então os anjos também não existem. Isso também é só uma história? Não, os anjos não existem. Isso também é só uma história. Era evidente que estava sendo difícil absorver essa informação, pois no fim da conversa ele perguntou, depois de pequena pausa: mas os serralheiros existem, não existem? Eles são de verdade? Se não, quem ia fazer as caixas? 2 dias mais tarde, experimentou fazer uma troca dos pais, anunciando que adotaria a senhora Ellie como sua mãe e os filhos dela como seus irmãos e irmãs. O menino manteve esse arranjo durante a tarde inteira. Chegou em casa à noite, arrependido. A pergunta que fez à mãe logo de manhã, depois de lhe dar o beijo de bom dia: mamãe, por favor, como é que você veio ao mundo? Mostra que havia um elo causal entre a troca deliberada de pais e o esclarecimento anterior, que tivera tanta dificuldade de aceitar. Depois disso, parecia ter prazer bem maior em tentar realmente compreender esse assunto, ao que voltava repetidas vezes. Perguntou como era com os cachorros. Depois, me contou que recentemente tinha espiado dentro de um ovo quebrado, mas não conseguira ver nenhuma galinha lá dentro. Quando expliquei a diferença entre um pintinho e uma criança humana, e disse que essa fica no calor do corpo da mãe até ser forte o bastante para viver fora dele, o menino estava visivelmente alegre. Mas, então quem fica dentro da mãe para alimentar a criança? Indagou. No dia seguinte, Fritz me fez outra pergunta.
Como as pessoas crescem? Quando tomei como exemplo uma criancinha que ele conhecia e depois ilustrei diferentes estágios do crescimento, citando ele próprio, seu irmão e seu pai, o menino disse: "Eu sei disso tudo, mas como é que as pessoas conseguem crescer?" À noite, foi repreendido por ter sido desobediente. Isso o deixou muito incomodado e ele tentou fazer as pazes com a mãe. Disse: "Eu vou ser obediente amanhã, e no outro dia, e no outro." Então parou de repente. Ficou pensando um instante e perguntou: "Por favor, mamãe, quanto tempo o outro dia continua a vir?" Quando a mãe perguntou o que exatamente queria dizer com isso, ele repetiu: "Quanto tempo o dia novo ainda vem?" E logo depois: "Mamãe, a noite não faz sempre parte do dia que vem antes e de manhã cedo não é outro dia?" A mãe foi apanhar alguma coisa e quando voltou à sala, ele estava cantando sozinho. Assim que ela entrou, o menino parou de cantar. Olhou com atenção para a mãe e perguntou: "Se você me dissesse agora para eu não cantar mais, eu ia ter que parar?" Pareceu ficar satisfeito quando ela explicou que nunca o mandaria fazer uma coisa dessas, pois ele podia fazer o que quisesse, a não ser que fosse algo proibido por algum motivo, e deu-lhe alguns exemplos. O menino pareceu ficar satisfeito. Conversa sobre a existência de Deus. No dia seguinte, choveu. Fritz não gostou, pois queria brincar no jardim. Então perguntou à mãe: "Deus sabe com certeza quanto tempo vai deixar chover?" Ela respondeu que Deus não fazia chuva, que na verdade a chuva caía nas nuvens, e explicou tudo ao filho. No outro dia, ele a recebeu com uma pergunta que estava abandonada havia muito tempo: "Como as pessoas são feitas?" A mãe tentou descobrir exatamente o que ele não havia compreendido nas explicações anteriores, e a criança respondeu: "Como se cresce?" Quando ela tentou explicar mais uma vez como a cabecinha, os membros, etc., cresciam, ele disse: "Por favor, mamãe, mas como? De onde vem a cabecinha, a barriguinha e todo o resto?" Quando ela respondeu que tudo isso existia bem pequenininho dentro do ovinho, como uma florzinha no botão, o menino não fez mais nenhuma pergunta. Um pouco mais tarde, indagou: "Como se faz uma cadeira?" Nesse meio tempo, já tinha sido vestido pela mãe. Então, perguntou espontaneamente: "Não é Deus quem faz chover?" Tony, que é a empregada, disse que era Deus quem faz a chuva. Depois da resposta da mãe, ele perguntou: "É só uma história, isso que Deus faz a chuva?" Quando ela disse que sim, o menino continuou: "Mas Deus existe de verdade?" A mãe respondeu de forma evasiva, dizendo que nunca o tinha visto. "Não dá para ver, mas ele está lá no céu de verdade?" "Lá no céu existem o ar e as nuvens. Mas Deus existe de verdade?" perguntou novamente. Não havia mais escapatória. Então, ela tomou uma decisão e disse: "Não, meu filho, ele não é de verdade." "Mas, mamãe, se um adulto de verdade diz que Deus existe e mora no céu, nem assim é verdade?" A resposta da mãe foi que muitos adultos não sabiam direito das coisas e, por isso, não podiam falar delas corretamente. Agora ele já tinha terminado o café da manhã. Foi até a porta que dava para o jardim e olhou para fora. Estava pensativo. De repente disse: "Mamãe, eu vejo as coisas. E o que eu vejo está lá de verdade, não está? Estou vendo o sol e o jardim, mas não consigo ver a casa da tia Mary. Mesmo assim, ela também está lá, não está?" Ela explicou por que ele não conseguia ver a casa da tia Mary
e o menino perguntou: mamãe, você também não consegue ver a casa dela? Demonstrando uma enorme satisfação quando a mãe respondeu que não. Logo depois, porém, fez outra pergunta: mamãe, como o sol foi parar lá em cima? Ela disse pensativa: sabe, isso já é assim há muito tempo, muito tempo. Sim, mas quanto tempo antes e como ele foi parar lá em cima? É preciso explicar aqui o comportamento um tanto hesitante da mãe quando a criança perguntou sobre a existência de Deus. A mãe é ateia. Mesmo assim, suas convicções não foram aplicadas à educação dos filhos mais velhos. As crianças, é verdade, foram criadas longe do confessionário e nunca lhes foi ensinado muito sobre Deus. No entanto, o Deus que seu ambiente, escola, etc., lhes apresentava, já pronto, nunca foi refutado pela mãe. Assim, apesar de Deus nunca ter sido muito discutido junto às crianças, sua presença lhes era implícita e ele ocupava um lugar entre as concepções fundamentais da mente delas. O marido, que tinha uma concepção panteísta da divindade, aprovava a introdução da ideia de Deus na educação dos filhos. Mas os pais nunca chegaram a uma conclusão definitiva a respeito do assunto. Aconteceu por acaso que naquele dia ela não teve a oportunidade de discutir a situação com o marido, de modo que na mesma noite, quando o filho mais novo de repente perguntou ao pai: papai, Deus existe de verdade? A resposta que recebeu foi simplesmente: sim. Fritz retrucou, mas a mamãe disse que Deus não existia de verdade. Nesse exato momento, a mãe entrou na sala e ele perguntou na hora: mamãe, por favor, o papai disse que Deus existe de verdade. Deus existe de verdade? Ela naturalmente ficou surpresa e respondeu: eu nunca ouvi e também não acredito que Deus exista. Nesse ponto, o marido veio em auxílio e salvou a situação, dizendo: olha, Fritz, ninguém nunca viu Deus. Algumas pessoas acreditam que Deus existe e outras acreditam que não. Eu acho que ele existe, mas a mamãe acha que não. Fritz, que durante toda a cena olhara de um para o outro com grande ansiedade, ficou alegre e explicou: eu também acho que Deus não existe. Depois de algum tempo, porém, ainda parecia ter dúvidas e perguntou: por favor, mamãe, se Deus existe de verdade, ele mora no céu? Ela voltou a dizer que no céu só havia ar e nuvens. E o menino repetiu alegre e decidido: eu também acho que Deus não existe. Logo depois disse: mas os bondes são de verdade e os trens também existem. Eu já andei num trem, uma vez que fui para a casa da vovó e uma vez em que fui para aí. Essa solução imprevista e improvisada para o problema da divindade talvez tivesse a vantagem de facilitar a redução da autoridade excessiva dos pais, servindo para enfraquecer a ideia de onipotência e onisciência, uma vez que permitia à criança constatar algo que nunca ocorrera antes, que o pai e a mãe tinham opiniões diferentes a respeito de um assunto importante. Esse enfraquecimento da autoridade poderia ter criado certa sensação de insegurança no menino. Creio, porém, que esse perigo foi superado com facilidade, porque ainda restava suficiente autoridade para lhe dar uma sensação de apoio. De qualquer maneira, não encontrei em seu comportamento geral nenhum traço de um efeito desse tipo, quer sob a forma de insegurança, quer sobre a forma de quebra de confiança no pai ou na mãe. Mesmo assim, um ligeiro comentário feito 2 semanas mais tarde pode ter tido alguma ligação com esse episódio. Durante um passeio, a irmã pediu ao menino que fosse perguntar as horas a alguém. Um homem ou uma mulher? Ele perguntou. Ela respondeu que não fazia diferença. Mas e se o homem disser que é 12:00 e a mulher disser que é 1:15?
perguntou pensativo. As 6 semanas que se seguiram à conversa sobre a existência de Deus me pareceram formar o encerramento e o clímax de um período bem definido. Creio que o crescimento intelectual da criança durante esse período e a partir dele foi tão estimulado e se modificou tanto no que diz respeito à intensidade e também ao direcionamento e tipo do desenvolvimento em comparação às condições anteriores, que julgo ser possível distinguir 3 períodos em seu desenvolvimento mental até agora, partindo do momento em que conseguiu se expressar fluentemente, o período que antecedeu o surgimento das perguntas sobre o nascimento, o segundo período que tem início com essas perguntas e termina com a solução da ideia da divindade, e o terceiro período que acabara de se iniciar. O terceiro período. A necessidade de fazer perguntas, tão saliente no segundo período, não perde a força neste momento, mas segue uma direção ligeiramente diferente. É certo que ele ainda volta muitas vezes ao assunto do nascimento, mas de uma maneira que deixa claro já ter integrado esse conhecimento no corpo geral de seu pensamento. O interesse no nascimento e coisas afins ainda era bastante forte, mas bem menos entusiástico, como se pode perceber pelo fato de não fazer tantas perguntas, mas visar a uma noção mais precisa do fenômeno. Por exemplo, o cachorro também é feito crescendo dentro da mãe dele? Ou ainda, como crescem os veadinhos? Que nem uma pessoa? Quando lhe disseram que sim, perguntou: eles também crescem dentro da mãe? Existência. A partir da pergunta como as pessoas são feitas, que já não é mais apresentada dessa forma, desenvolveu-se uma pesquisa sobre a existência em geral. Apresento a seguir uma seleção da enorme quantidade de perguntas desse tipo que ele fez ao longo dessas semanas. Como crescem os dentes, como os olhos ficam nas órbitas, como as linhas da mão são feitas, como as árvores, as flores, os bosques, etc., crescem, se o caule da cereja cresce junto com ela desde o início, se as cerejas verdes amadurecem dentro da barriga, se as flores colhidas podem ser plantadas novamente, se a semente colhida antes de ficar madura ainda pode amadurecer mais tarde, como se faz uma fonte, como se faz um rio, como os navios chegam ao Danúbio, como se faz a poeira, sem contar as inúmeras perguntas sobre a fabricação dos mais diversos objetos, substâncias e materiais. Interesse por fezes e urina. Nas perguntas mais específicas, como uma pessoa pode se mexer os pés, tocar alguma coisa, como o sangue vai parar dentro dela, como a pessoa ganha sua pele, como alguma coisa começa a crescer, como uma pessoa consegue trabalhar e fazer coisas, etc. E também na maneira como conduzir essas investigações, assim como na necessidade expressa constantemente de ver como as coisas são feitas, de conhecer seu mecanismo interno, privada, sistema de água, canos, revólver. Em toda essa curiosidade, creio que já estava presente a necessidade de examinar até o fim tudo o que lhe interessava, de chegar ao fundo de todas as questões. A curiosidade inconsciente em relação ao papel desempenhado pelo pai no nascimento da criança, a qual ainda não tinha dado expressão diretamente, talvez fosse em parte responsável por essa intensidade e profundidade. Isso também se manifestava em outro tipo de pergunta, que se tornou muito saliente durante algum tempo, e que, sem que o menino jamais tivesse abordado o assunto antes, na verdade era uma indagação sobre as diferenças entre os sexos. Nessa época, ele começou a perguntar repetidas vezes se a mãe, eu e suas irmãs tínhamos sido sempre meninas.
se toda mulher era uma menina antes de crescer, se ele nunca tinha sido menina algum dia. Também perguntou se o pai tinha sido um menino antes de crescer, se todo mundo, até o papai, era pequeno no início. Uma vez, quando a questão do nascimento estava se tornando mais real para ele, perguntou ao pai se ele também tinha crescido dentro da mamãe dele, empregando a expressão dentro do estômago de sua mamãe, que utilizava de vez em quando, apesar de o erro ter sido corrigido. O interesse afetuoso que sempre demonstrara pelas fezes, pela urina e por tudo que estivesse ligado a elas permaneceu bastante ativo, e seu prazer com tudo isso se manifestava claramente em algumas ocasiões. Durante algum tempo, ele deu ao seu pipi, pênis, de que gostava muito, um apelido, chamava-o de pipate, mas ainda empregava, na maioria das vezes, o termo pipi. Uma vez também disse ao pai, segurando-lhe a bengala entre as pernas: "Olha, papai, que pipi grande eu tenho." Por um tempo, falava repetidas vezes de sua bela caca, ocasionalmente contemplando seu formato, a cor e a quantidade com muita atenção. Uma vez, por conta de uma indisposição, teve que fazer um enema, procedimento que lhe era muito incomum e ao qual costumava resistir com todas as forças. Também só costumava tomar remédios com grande dificuldade, principalmente sob a forma de comprimidos. Fritz ficou bastante surpreso quando, em vez de algo sólido, sentiu sair um líquido. Perguntou se a caca estava saindo pela frente agora, ou se era a água do pipi. Quando explicaram que estava acontecendo tudo do mesmo jeito de sempre, só que agora era fluido, ele perguntou: "É igual com as meninas? É igual com você?" Em outra ocasião, para fazer uma pergunta sobre o buraco de onde saía a caca, ele se referiu ao processo que ocorria no intestino e que a mãe lhe explicara na ocasião do enema. Ao mesmo tempo, disse-me que recentemente tinha olhado ou tentado olhar por esse buraco. Perguntou se o papel higiênico também era para os outros. Depois: "Mamãe, você faz caca também, não faz?" Quando ela respondeu que sim, o menino observou: "Porque se você não fizesse caca, ninguém mais no mundo ia fazer também, ia?" Ainda desse assunto, falou do tamanho e da cor da caca de cachorro e de outros animais, comparando-os com o seu. Uma vez, enquanto ajudava a descascar ervilhas, disse que tinha feito um enema na vagem, aberto o bumbum, popô, e tirado a caca. Sentido de realidade. Com o início do período das indagações, seu senso prático, que, como já se observou anteriormente, estava bem pouco desenvolvido, antes das perguntas sobre o nascimento, o que deixava o rapazinho atrasado em relação às outras crianças da mesma idade, melhorou muito, enquanto a luta contra sua tendência à repressão continuava. Era com muita dificuldade, e por isso mesmo de forma bastante vívida, que o menino conseguia distinguir diversas ideias como irreais, em oposição às reais. Agora, no entanto, manifestava a necessidade de examinar tudo sob esse ponto de vista. Essa tendência vinha se destacando desde o fim do segundo período, principalmente no esforço de indagar sobre a realidade e a prova da existência de coisas que já lhe eram bem familiares, de atividades que já praticara e observara diversas vezes, de coisas que já conhecia fazia bastante tempo. Dessa maneira, ele chegava a julgamentos independentes por si só, a partir dos quais podia fazer as próprias deduções. Perguntas óbvias e certezas. Por exemplo, uma vez, Fritz comeu um pedaço de pão duro e disse: "O pão está muito duro." E depois de ter comido,
eu também posso comer pão muito duro. Ele me perguntou qual era o nome daquilo que se usava para fazer comida na cozinha. Tinha se esquecido da palavra. Quando respondi, declarou: chama-se fogão porque é um fogão. Eu me chamo Fritz porque sou Fritz. Você se chama tia porque é tia. Durante uma refeição, não mastigou direito um pedaço de comida e por isso não conseguiu engolir. Ao continuar a refeição, disse: não quis descer porque eu não mastiguei. E logo depois, a gente pode comer porque mastiga. Depois do café da manhã, afirmou: quando eu mexo o açúcar no chá, ele vai para o meu estômago. Então eu disse: é isso mesmo? É porque ele não fica no copo e entra na minha boca. Os fatos e as certezas adquiridos dessa maneira, obviamente, servem como padrões de comparação para novos fenômenos e ideias que se apresentam para serem elaborados. Enquanto o intelecto do menino lutava para elaborar conceitos adquiridos recentemente, ao mesmo tempo que tentava fazer uma estimativa daqueles com que já estava familiarizado, assim como dominar outros para comparação, ele foi impelido a examinar e registrar aqueles que já tinha absorvido, além de formular novas ideias. De verdade, de mentira. Expressões que ele estava acostumado a usar agora adquiriam outro significado bem distinto da maneira como eram empregadas. Logo depois de reconhecer que a cegonha, o coelho da Páscoa, etc., eram como contos de fadas, e de ter chegado à conclusão de que nascer da barriga da mãe era algo menos bonito, mais plausível e real, ele disse: mas os serralheiros são de verdade, senão, quem ia fazer as caixas? Em outra ocasião, quando se livrou da compulsão de acreditar num ser onipotente, onisciente, que para ele era incompreensível e misteriosamente invisível, o menino perguntou: eu vejo as coisas, não vejo? E o que a gente vê é de verdade. Eu vejo o sol e o jardim, etc. Essas coisas verdadeiras tinham adquirido para ele um significado fundamental, que o capacitavam a distinguir tudo aquilo que é visível e real daquelas coisas, ainda que belas, mas infelizmente falsas, não verdadeiras, que aparecem apenas nos desejos e nas fantasias. O princípio de realidade do menino tinha se estabelecido. Depois da conversa com os pais, quando se aliara à descrença da mãe, declarou: os bondes são de verdade, e os trens também, porque eu já andei neles. Tinha descoberto, para começar, que as coisas tangíveis podiam servir como padrão para medir as coisas vagas e pouco confiáveis, que seu tino para a verdade o fazia rejeitar. De início, só as comparava com objetos físicos tangíveis, mas ao fazer a seguinte afirmação: eu estou vendo o sol e o jardim, mas não consigo ver a casa da tia Mary. Mesmo assim, ela existe, não existe? Ele já tinha dado mais um passo na estrada que transforma a realidade daquilo que só é visto na realidade daquilo que é pensado. Fritz fez isso ao estabelecer como real algo que, tendo como base seu desenvolvimento intelectual na época, parecia esclarecedor, e apenas algo adquirido dessa maneira, adotando-o então como termo de comparação. A poderosa estimulação do sentido de realidade e seu desenvolvimento, que ocorreram no segundo período, foram mantidos com a mesma força no terceiro. No entanto, sem dúvida como consequência da grande massa de fatos recém-adquiridos. Tomaram, sobretudo, a forma de um exame mais detalhado de aquisições mais antigas, ao mesmo tempo que outras mais recentes eram desenvolvidas. Ou seja, tratava-se de sua elaboração e transformação em conhecimento. Os exemplos que se seguem foram retirados de perguntas e comentários que ele produziu nessa época e podem ilustrar
essa tendência. Pouco depois da conversa sobre Deus, o menino informou à mãe, ao acordar uma manhã, que uma das meninas da família L lhe afirmara ter visto uma criança feita de porcelana que podia andar. Quando a mãe lhe perguntou como se chamava esse tipo de informação, ele riu e disse: uma história. Quando ela lhe trouxe o café da manhã, ele imediatamente disse: mas o café da manhã é de verdade, não é? O jantar também é uma coisa de verdade. Quando proibiram de comer cerejas porque ainda não estavam maduras, perguntou: não é verão? Mas as cerejas ficam maduras no verão. No mesmo dia, disseram que deveria bater de volta quando fosse agredido por outros meninos. Ele era tão dócil e tão pouco agressivo que seu irmão achou necessário lhe dar esse conselho. À noite perguntou: por favor, mamãe, se um cachorro me morder, eu posso morder de volta? Seu irmão tinha enchido um copo de água e o apoiara numa borda arredondada, o que levou o copo a cair e derramar o líquido. Fritz disse: o copo não fica bem apoiado naquela beira. Ele chama de beira toda a borda, tudo aquilo que forma fronteiras em geral. Por exemplo, a articulação do joelho e tal. Mamãe, se eu quisesse apoiar o copo na beira dele, eu ia derramar, não ia? Um desejo que costumo expressar com fervor e com frequência é o de tirar as calças. A única roupa que usa no jardim quando faz calor, e ficar nu. Como a mãe não conseguia encontrar nenhum motivo convincente para que ele não fizesse isso, ela respondeu apenas que só as crianças muito pequenas andam sem roupa, mas que seus amigos, as crianças da família L, não andavam nus, porque isso não se faz. Então ele pediu: por favor, deixa eu ficar sem roupa, porque aí os L vão dizer que eu estou sem roupa, e os pais deles vão deixar, e aí vou poder ficar sem roupa também. Agora ele enfim dava mostras de entender a questão do dinheiro, e até de ter algum interesse pelo assunto. Passou a declarar repetidas vezes que se ganha dinheiro com o trabalho, que se faz e através daquilo que se vende nas lojas. Que o papai ganhava dinheiro trabalhando, mas tinha que pagar pelas coisas feitas para ele. Também perguntou à mãe se ela ganhava dinheiro pelo trabalho que fazia em casa, afazeres domésticos. Uma vez, quando pediu alguma coisa que não podia ser obtida na época, perguntou: ainda é a guerra? Quando lhe explicaram que muitas coisas ainda estavam em falta e eram muito caras e, portanto, difíceis de serem compradas, ele perguntou: elas são caras porque tem muito pouco? Mais tarde, quis saber que coisas eram baratas e quais eram caras. Uma vez perguntou: quando alguém dá um presente, não ganha nada por isso, ganha? Definição de seus direitos: permissão e obrigação. O menino passou a manifestar de maneira muito explícita a necessidade de ter os limites de seus direitos e poderes definidos com clareza. Deu início a isso na noite em que fez a pergunta: por quanto tempo o novo dia continua a vir? Logo depois de indagar à mãe se teria que parar de cantar caso ela lhe proibisse. De início, Fritz mostrou enorme satisfação ao saber que, na medida do possível, ela lhe permitiria fazer o que desejasse e procurou entender, por meio de exemplos, quando isso aconteceria ou não. Alguns dias depois, ganhou um presente do pai, com o comentário de que só poderia ficar com ele quando se comportasse bem. O menino me contou isso e perguntou: ninguém pode tirar de mim uma coisa que é minha, pode? Nem mesmo a mamãe e o papai, ficando muito contente quando concordei. No mesmo dia, perguntou à mãe: mamãe, você não me proíbe de fazer as coisas à toa, só quando tem um motivo, não é? Empregando aproximadamente as mesmas palavras que ela já tinha utilizado. Uma vez, disse à irmã: posso fazer tudo o que eu for capaz, tudo o que eu for inteligente o bastante para fazer, e tudo o que me deixarem. Em outra ocasião, me disse: posso fazer tudo o que quiser, não posso? Só não posso ser travesso.
Uma vez ainda perguntou durante a refeição: então eu não posso nunca ser travesso na hora de comer? Quando o consolaram, dizendo que já tinha ultrapassado sua cota de travessuras nas refeições, comentou: então agora eu nunca mais vou poder ser travesso quando eu como? Muitas vezes, quando está brincando, ou em outras situações, diz a respeito das coisas que gosta de fazer: eu faço isso porque eu quero, não é mesmo? Torna-se aparente, portanto, que ao longo dessas semanas ele dominou por completo as ideias de querer, dever, ter permissão e ser capaz. Ao observar um brinquedo mecânico, no qual um galo pula para fora de uma pequena gaiola quando se abre, afirmou: o galo pula para fora porque ele tem que pular. Quando estavam discutindo a agilidade dos gatos e alguém observou que uma gata conseguia subir no telhado, o menino acrescentou: quando ela quer. Viu um ganso e perguntou se o animal podia correr. Naquele mesmo instante, o ganso começou a correr. Fritz perguntou: está correndo porque eu disse? Quando lhe responderam que não, continuou: é porque ele queria. Sentimento de onipotência. Creio que o declínio de seu sentimento de onipotência, tão marcante alguns meses antes, me parecia estar intimamente ligado ao importante desenvolvimento de seu sentido de realidade, já iniciado no segundo período, mas cujo progresso se tornou bem mais visível desde então. Em várias ocasiões demonstrou, e ainda demonstra, conhecer os limites de seus poderes, do mesmo modo que já não exige tanto de seu ambiente. Ainda assim, suas perguntas e comentários provam diversas vezes que houve apenas uma redução e que ainda ocorrem lutas entre o sentido de realidade embrionário e seu profundo sentimento de onipotência. Ou seja, entre o princípio de realidade e o princípio de prazer, o que frequentemente leva a formações de compromisso. Muitas vezes, porém, essas lutas são resolvidas em favor do princípio de prazer. Apresento algumas perguntas e comentários a partir dos quais fiz essa inferência. Um dia depois de ter solucionado a questão do coelho da Páscoa, etc., Fritz me perguntou como os pais arrumavam a árvore de Natal e se ela era fabricada ou crescia de verdade. Depois perguntou se os pais não podiam decorar e lhe deram de presente uma floresta inteira de árvores de Natal na época do Natal. No mesmo dia, pediu muito à mãe que lhe desse o lugar B, onde iria passar o verão, para que pudesse tê-lo imediatamente. Na mesma ocasião, pediu muito à mãe, que estava ocupada na cozinha, para cozinhar o espinafre, a fim de transformá-lo em batatas. Uma manhã, lhe disseram que estava frio e que, por isso, devia vestir uma roupa mais quente. Mais tarde, disse ao irmão: está frio, então é inverno. É inverno, então é Natal. Hoje é a véspera de Natal. Vamos ter chocolates e nozes da árvore para comer. Desejos. Em geral, muitas vezes Fritz costuma desejar e implorar com bastante ardor e insistência o possível e o impossível, manifestando grande dose de emoção e impaciência que não costuma vir à tona em outras ocasiões, uma vez que ele é uma criança calma e não agressiva. Uma nota de rodapé. Em suas demonstrações de afeto, ele é bem carinhoso, especialmente em relação à mãe, mas também a outras pessoas em seu ambiente. Às vezes é turbulento, mas costuma ser afetuoso e não rude. Recentemente, porém, pode-se perceber certo elemento emocional na intensidade de suas perguntas. Passou a demonstrar amor exagerado pelo pai, quando tinha cerca de um ano e 9 meses.
Naquela época era óbvio que o amava mais do que a mãe. Alguns meses antes, o pai tinha voltado para casa depois de uma ausência de quase 1 ano. Voltando ao texto. Por exemplo, quando se falou dos Estados Unidos, mamãe, por favor, eu gostaria de ver os Estados Unidos, mas não quando eu for grande, eu gostaria de ver já, agora. Ele emprega frequentemente este não quando eu for grande, eu quero de uma vez, agora, como um fecho para seus desejos que já presume que são respondidos com a consolação de uma realização posterior. Agora, no entanto, costuma demonstrar certa adaptação às noções de possibilidade e realidade, mesmo ao exprimir desejos que não eram influenciados por qualquer consideração quanto à viabilidade ou inviabilidade na época em que sua crença na onipotência estava no auge. Ao pedir que lhe dessem uma floresta de árvores de Natal e o lugar B, como fez no dia seguinte à conversa que lhe trouxera tantas desilusões, o coelho da Páscoa, a cegonha, etc., Fritz talvez estivesse tentando descobrir até onde ainda ia a onipotência dos pais, embora ela tenha ficado muito limitada depois da perda dessas ilusões. Entretanto, quando me fala agora das coisas adoráveis que trará de B para mim, sempre acrescenta, se eu puder, ou o que eu puder, a passo que algum tempo antes ele simplesmente não parecia se deixar influenciar nem um pouco pela distinção entre possibilidade e impossibilidade ao formular desejos e promessas de todas as coisas que daria a mim e a outras pessoas quando fosse grande. Agora, quando são discutidos conhecimentos ou habilidades que não domina, encadernação, por exemplo, diz que não pode fazer aquilo e pede muito que o deixem aprender. No entanto, muitas vezes basta um pequeno acidente em seu favor para ativar novamente sua crença em sua onipotência. Por exemplo, quando declarou que podia trabalhar com máquinas como um engenheiro porque tinha mexido numa pequena máquina de brinquedo na casa de um amigo. Ou quando acrescenta a admissão de sua ignorância sobre alguma coisa a frase, se me mostrarem direito, eu vou saber. Nesses casos, ele muitas vezes pergunta se o pai também ignora o assunto. Isso revela com clareza uma atitude ambivalente. Apesar de, em algumas ocasiões, ficar contente ao constatar que o papai e a mamãe também não sabem alguma coisa, em outras ocasiões, tal fato lhe causa desagrado e ele tenta modificá-lo com provas contrárias. Uma vez, a empregada respondeu sim, quando o menino lhe perguntou se sabia tudo, apesar de mais tarde ela negar essa afirmação. Fritz ainda lhe fez durante algum tempo a mesma pergunta, tentando, com comentários lisonjeiros a respeito dessa habilidade que lhe motivou a crença, fazê-la retomar a afirmação original de onisciência. Uma ou duas vezes em que lhe foi claramente penoso acreditar que o papai e a mamãe também não sabiam fazer alguma coisa, o menino recorreu à expressão Tony sabe tudo, apesar de, sem dúvida, estar convencido, pelo contrário, de que ela sabia bem menos do que os pais. Certa vez, ele me pediu para desenterrar o cano de água da rua, porque queria vê-lo por dentro. Quando respondi que não podia fazer isso, nem consertar tudo depois, ele tentou ignorar essa objeção ao retrucar. Mas quem iria fazer essas coisas se a família L e ele e seus pais ficassem sozinhos no mundo? Uma vez, anunciou à mãe que tinha capturado uma mosca e acrescentou: eu aprendi a pegar moscas. Ela perguntou como ele tinha aprendido a fazer isso. Eu tentei pegar uma, consegui e agora sei como fazer isso. Logo depois, Fritz perguntou se ela tinha aprendido a ser uma mamãe. Acho que não estou enganada ao supor que, talvez não de forma totalmente consciente, ele estava fazendo troça dela. Essa atitude ambivalente, explicada pelo fato de o menino colocar a si mesmo no lugar do pai poderoso, que espera ocupar um dia, identificando-se com ele ao mesmo tempo que procura se livrar do poder que restringe seu ego.
sem dúvida também é responsável por esse comportamento em relação à onisciência dos pais. A luta entre o princípio da realidade e o princípio do prazer. Contudo, a maneira como o aumento de seu senso de realidade obviamente colabora para o declínio de seu sentimento de onipotência, aliada ao fato de o rapazinho só conseguir vencer esse sentimento através de esforços dolorosos, impulsionado pelo afã investigativo, parece-me ter por consequência que esse conflito entre sentido de realidade e sentimento de onipotência também afeta sua atitude ambivalente. Quando o princípio de realidade toma a dianteira nessa luta, mantendo a necessidade de impor limites ao sentimento de onipotência, surge ao mesmo tempo a necessidade de mitigar essa compulsão dolorosa através da depreciação da autoridade dos pais. Se, no entanto, é o princípio de prazer que triunfa, ele encontra na perfeição dos pais um apoio que procura defender. Esse talvez seja um motivo pelo qual a criança, sempre que possível, procura resgatar a crença, tanto na própria onipotência quanto na de seus pais. Quando, impelido pelo princípio de realidade, o menino tenta renunciar dolorosamente ao seu ilimitado sentimento de onipotência, provavelmente surge ligada a isso a necessidade, tão óbvia nessa criança, de definir os limites de seu próprio poder e do poder de seus pais. Parece-me que, neste caso, a premência de adquirir conhecimento que se desenvolveu precocemente e com muita força nessa criança, estimulou seu sentido de realidade mais fraco e o impeliu a certificar-se de uma aquisição que lhe era tão nova e importante, vencendo sua tendência à repressão. Essa aquisição e, principalmente, o abalo da autoridade que ela provocava renovaram e fortaleceram seu princípio de realidade, a ponto de permitir que o menino continuasse com sucesso o desenvolvimento de seu pensamento e de seu conhecimento, iniciado ao mesmo tempo que o sentimento de onipotência começava a ser vencido. Esse declínio do sentimento de onipotência, provocado pelo impulso de diminuir a perfeição dos pais, o que certamente ajuda a estabelecer os limites do poder deles e do poder do menino, por sua vez, influencia a redução da autoridade. Existiria, então, uma interação, um apoio mútuo entre a redução da autoridade e o enfraquecimento do sentimento de onipotência. Otimismo, tendências agressivas. O otimismo do menino é altamente desenvolvido, associado, sem dúvida, ao sentimento de onipotência ainda pouco abalado. Algum tempo atrás, ele era particularmente perceptível e ainda se faz sentir em diversas ocasiões. Juntamente à redução do sentimento de onipotência, Fritz deu grandes passos em sua adaptação à realidade. Mas seu otimismo muitas vezes é bem mais forte do que qualquer realidade. Isso ficou especialmente claro por ocasião de uma desilusão muito forte, a mais severa, creio eu, que já sofreu em toda a vida. Seus amigos, cuja boa relação com o menino fora abalada por causas externas, passaram a assumir um comportamento completamente diferente em relação a ele, deixando de lado o amor e a afeição que até então lhe dedicavam. Como eles são muitos e todos mais velhos, faziam-no sentir seu poder de todas as maneiras possíveis, insultando-o e provocando-o, sendo naturalmente dócil e não agressivo. Fritz tentou conquistá-los de volta com sua afabilidade e suas súplicas. E durante algum tempo não parecia admitir a grosseria deles nem para si mesmo. Por exemplo, apesar de não haver como fugir desse fato, recusava-se terminantemente a admitir que eles lhe contavam mentiras.
Quando seu irmão teve a oportunidade de lhe provar isso mais uma vez, e lhe disse para não acreditar no que diziam, Fritz protestou: mas eles não mentem sempre. Nesse ponto, porém, reclamações ocasionais, ainda que infrequentes, mostravam que estava disposto a reconhecer os maus tratos que tinha recebido. Tendências agressivas agora apareciam abertamente. Ele falava de matá-los de verdade com seu revólver de brinquedo, de lhes dar um tiro no olho. Uma vez que apanhou das outras crianças, falou de espancá-las até a morte e mostrou seus desejos de morte, não só fazendo comentários desse tipo, mas também ao brincar. Nota de rodapé. Antes já tinha falado, ainda que muito raramente, de matar com um tiro e espancar até a morte quando ficava muito irritado com o irmão. Recentemente tem perguntado muitas vezes quem se pode matar com um tiro e declara: eu posso matar com um tiro qualquer um que tentar atirar em mim. Voltando ao texto. Ao mesmo tempo, não desistiu de tentar conquistá-los novamente. Sempre que voltam a brincar com ele, Fritz parece esquecer tudo o que se passou e fica contente, apesar dos comentários casuais demonstrarem que tem a perfeita noção de que as relações não são mais as mesmas. Como sente afeição especial por uma das meninas, Fritz sofreu uma forma perceptível em todo esse incidente, mas enfrentou-o com calma e muito otimismo. Uma vez, quando ouviu uma conversa sobre a morte e lhe explicaram, respondendo a uma de suas perguntas, que todo mundo deve morrer depois de velho, disse à mãe: então eu vou morrer também, e você também, e os L também. E depois a gente vai voltar de novo, e eles vão ficar bons outra vez. Pode ser, talvez. Depois que arranjou novos amigos, todos meninos, ele parecia ter superado essa história toda. E agora declara repetidas vezes que não gosta mais dos L. A questão da existência de Deus, a morte. Desde a conversa sobre a não existência de Deus, Fritz tem mencionado esse assunto raramente e de forma superficial, e não costuma mais se referir ao coelho da Páscoa nem ao Papai Noel, aos anjos, etc. No entanto, voltou a falar no diabo. Perguntou à irmã o que estava escrito na enciclopédia. Quando ela respondeu que lá se podia estudar tudo o que não se sabia, o menino indagou: tem alguma coisa sobre o diabo? Depois de ouvir a resposta, tem, lá diz que ele não existe. Não fez mais nenhum comentário. Fritz parece ter formulado apenas uma teoria sobre a morte, como se pode perceber pelo comentário sobre os L. A gente vai voltar de novo. Em outra ocasião diz: eu queria ter asas e poder voar. Os passarinhos continuam a ter asas depois que morrem? A gente já está morto, não está? Quando ainda não está aqui? Neste caso, não esperou por uma resposta e passou direto para outro assunto. Depois disso, teve algumas fantasias relacionadas ao voo e à vontade de ter asas. Quando em uma dessas ocasiões a irmã lhe contou sobre as aeronaves que funcionam como asas para os seres humanos, Fritz não ficou muito contente. O assunto da morte lhe causava muita preocupação nessa época. Uma vez perguntou ao pai quando morreria. Também contou à empregada que ela morreria um dia, mas só quando estivesse muito velha. Acrescentou a título de consolo. Ainda relacionado a isso, Fritz me disse que quando morresse iria se mover muito devagar. Desse jeito, movimentou então o dedo indicador muito lentamente, quase sem tirá-lo do lugar. E que eu também, quando morresse, só conseguiria me mover assim, devagar. Em outra ocasião, me perguntou se as pessoas se mexem quando dormem, e depois acrescentou: umas pessoas se mexem e outras não. Vi um retrato de Carlos Magno num livro, e
e descobriu que ele tinha morrido muito tempo antes. Então perguntou: e se eu fosse o imperador Carlos? Eu já estaria morto há muito tempo? Também perguntou se, quando alguém ficava muito tempo sem comer, essa pessoa tinha que morrer. E quanto tempo isso demorava para acontecer? Perspectivas pedagógicas e psicológicas. Novos horizontes se abrem diante de mim quando comparo minhas observações sobre a capacidade mental altamente expandida dessa criança, resultado da influência de um conhecimento recentemente adquirido, com observações e experiências anteriores de casos em que houve desenvolvimento relativamente desfavorável. Ser honesto com as crianças e responder com franqueza a todas as perguntas traz uma liberdade interna que influencia o desenvolvimento mental de forma profunda e benéfica. Isso protege o pensamento da tendência à repressão, isto é, do retraimento da energia pulsional responsável por parte da sublimação, que é o principal perigo que o ameaça. Também evita a repressão paralela de associações ideacionais ligadas aos complexos reprimidos, através da qual a sequência do pensamento é destruída. No artigo A Figuração Simbólica dos Princípios de Prazer e de Realidade no Mito de Édipo, Sándor Ferenczi afirma o seguinte: essas tendências que, devido à formação cultural da raça e do indivíduo, tornaram-se extremamente dolorosas para a consciência e passaram a ser reprimidas, arrastam consigo grande número de outras ideias e tendências associadas a esses complexos, dissociando-as do livre intercâmbio de pensamentos, ou pelo menos impedindo-as de serem tratadas com objetividade científica. Ao examinarmos esse dano central, isto é, o dano impingido à capacidade intelectual, isolando certas associações do livre intercâmbio de pensamentos, creio que é necessário levar em consideração o tipo de dano sofrido, em que dimensões os processos de pensamento foram afetados e até que ponto a direção do pensamento, isto é, sua extensão ou profundidade, foi claramente influenciada. É de grande importância o tipo de dano que, nesse período de formação do intelecto, é responsável pela aceitação de ideias no consciente, ou por sua rejeição como algo insuportável, pois esse processo se torna um protótipo para o resto da vida. O dano pode ocorrer de tal maneira que a penetração mais profunda e a quantidade contida na dimensão da extensão podem estar intrincadas, de certa maneira, uma na outra. Em nenhum dos casos seria provável que fosse provocada uma simples mudança de direção, fazendo a força retirada de uma dimensão beneficiar a outra. Como se pode deduzir, de todas as outras formas de desenvolvimento mental resultante de forte repressão, a energia reprimida permanece presa. Se a curiosidade natural e o impulso de inquirir sobre fatos e fenômenos desconhecidos ou apenas conjecturados encontram uma resistência externa, então indagações mais profundas, nas quais a criança teme inconscientemente deparar com coisas proibidas e perversas, são igualmente reprimidas. Isso afeta o impulso de investigar a fundo qualquer questão mais complexa, que fique inibido. Estabelece-se, então, uma aversão à investigação cuidadosa, o que abre caminho para que o prazer inato e irreprimível de fazer perguntas se ocupe apenas daquilo que se encontra na superfície, levando assim a uma curiosidade puramente superficial. Ou pode-se então desenvolver o tipo de pessoa dotada que encontramos com muita frequência no nosso dia a dia e no campo da ciência,
que, apesar de ser inteligente e ter grande número de ideias, não consegue levar adiante a questão mais profunda da execução. É aqui também que podemos encaixar o tipo de pessoa prática, adaptável e inteligente, que consegue captar realidades superficiais, mas não enxerga aquelas que só podem ser encontradas em conexões mais profundas. Que em questões intelectuais não é capaz de distinguir entre a verdade e a opinião oficial. O pavor de constatar a falsidade de ideias que lhe foram impostas como verdadeiras pela autoridade, o medo de reconhecer de forma objetiva que certas coisas repudiadas e ignoradas realmente existem, levaram essa pessoa a evitar o exame mais cuidadoso das próprias dúvidas e a obrigam a fugir de toda a profundidade. Nesses casos, creio que o desenvolvimento pode ter sido influenciado por um dano à apulsão do conhecimento e, consequentemente, ao desenvolvimento do sentido de realidade, devido a uma repressão na dimensão da profundidade. Se, no entanto, a repressão afeta o impulso do conhecimento de tal maneira que, devido a uma aversão por tudo que é oculto e repudiado, o prazer incontido de fazer perguntas sobre essas coisas proibidas e, junto com ele, o prazer de fazer perguntas em geral, a quantidade do impulso de investigação é preso, isto é afetado na dimensão da extensão. Então formam-se as pré-condições para a subsequente falta de interesse. Assim, se a criança conseguiu vencer certo período de inibição no que diz respeito a esse impulso investigativo, fazendo-o permanecer ativo ou retornar mais tarde, ela pode, tolhida agora por aversão a enfrentar novas questões, direcionar toda a eficiência da energia que lhe resta para os aspectos mais profundos de alguns problemas específicos. É dessa maneira que se desenvolve o tipo do pesquisador que, atraído por determinado problema, dedica-lhe o trabalho de uma vida inteira, sem desenvolver nenhum interesse particular fora da esfera limitada que lhe satisfaz. Outro tipo de homem culto é o investigador que, por apresentar grande poder de penetração, consegue desenvolver um conhecimento verdadeiro e fazer novas e importantes descobertas, mas é um total fracasso no que diz respeito às grandes e pequenas realidades da vida cotidiana, ou seja, que não tem o menor senso prático. Para explicar esse fato, não basta dizer que, ao ficar absorvido por grandes tarefas, ele deixa de dirigir sua atenção para as pequenas. Como Freud demonstrou ao investigar a parapraxia, o retraimento da atenção é apenas um efeito secundário. Ele não pode ser considerado a causa fundamental, o mecanismo que provocou a parapraxia. Pode, no máximo, agir como um fator de predisposição. Ainda que partíssemos do princípio de que um pensador ocupado com grandes pensamentos não teria muito interesse por afazeres do dia a dia, vemos que ele fracassa até mesmo em situações em que a mais pura necessidade o obrigaria a ter o mínimo de interesse, nas quais falha por não conseguir enfrentá-las de forma prática. Na minha opinião, o motivo pelo qual seu desenvolvimento se deu dessa maneira foi que, na época em que deveria ter reconhecido as ideias e as coisas cotidianas como algo real, tangível e simples, ele foi de alguma maneira impedido de formar esse tipo de conhecimento, condição que, nesse estágio, não poderia ser atribuída à retirada da atenção devido à falta de interesse por aquilo que é simples e acessível. Ela só pode ser explicada por meio da repressão. Podemos imaginar que num período anterior, ficando inibido quanto ao conhecimento de outras coisas primitivas que, apesar de reconhecidas como reais, foram repudiadas. Ele incluiu o domínio dos elementos cotidianos, das coisas tangíveis que lhe são apresentadas nesse processo de inibição e repressão.
A única estrada que permaneceria aberta, quer ele tenha se voltado para ela imediatamente ou apenas depois de vencer certo período de inibição, seria a das profundezas, de acordo com os processos da infância que acabaram se constituindo num protótipo. Ele passa a evitar a extensão e a superfície. Como consequência, deixa de conhecer e de enveredar por um caminho que agora se encontra permanentemente bloqueado e que nem mesmo numa época posterior consegue percorrer com simplicidade ou naturalidade, como é possível fazer sem nenhum grande interesse quando se está familiarizado com ele desde o início. Essa pessoa pulou tal estágio, que se encontra trancado na repressão. Da mesma maneira, o outro, a pessoa absolutamente prática, só conseguiu atingir tal estágio e reprimiu o acesso a todos os outros que levariam mais fundo. É muito comum que crianças cujos comentários revelam grande habilidade mental, a maioria antes do período de latência, justificando aparentemente as grandes esperanças depositadas em seu futuro, acabem ficando para trás e, apesar de provavelmente serem bastante inteligentes quando adultas, não demonstrem o menor sinal de um intelecto acima da média. As causas desse fracasso no desenvolvimento podem incluir dano maior ou menor a uma das dimensões da mente. Isso seria confirmado pelo fato de que tantas crianças que cansam todos ao redor com seu prazer extraordinário de fazer perguntas, ou com sua insistência em investigar o como e o porquê de tudo, depois de algum tempo acabam desistindo e passam a demonstrar pouca curiosidade, ou curiosidade apenas superficial, respectivamente. O fato de o pensamento, afetado como um todo ou apenas em uma de suas dimensões, não poder se expandir em todas as direções nessas crianças, impediu o desenvolvimento intelectual significativo, a que elas pareciam estar destinadas. As causas mais importantes de danos ao sentido de realidade e ao impulso para o conhecimento, o repúdio e a recusa do sexual e do primitivo, acionaram a repressão por meio da dissociação. Ao mesmo tempo, porém, o impulso para o conhecimento e o senso de realidade são ameaçados por outro perigo iminente. Não um retraimento, mas uma imposição, o inculcamento de ideias prontas, impingidas, de tal forma que o conhecimento que a criança tem da realidade não ousa se rebelar e nunca tenta sequer chegar às próprias inferências e conclusões, sendo afetado de forma definitiva e prejudicial. Costumamos ressaltar a coragem do pensador que, opondo-se ao costume e à autoridade, consegue conduzir uma pesquisa totalmente original. Isso não exigiria tanta coragem se as crianças não precisassem ter um espírito peculiar para pensar por si mesmas, em oposição às autoridades mais elevadas, para pensar sobre os assuntos delicados que lhes são em parte negados e em parte proibidos. Apesar de ser possível observar com frequência que a resistência acaba por estimular o desenvolvimento das forças convocadas para vencê-la, isso certamente não se aplica ao desenvolvimento mental e intelectual das crianças. Aquele que se desenvolve numa oposição a alguém não é menos dependente do que aquele que se submete de forma incondicional à autoridade. A verdadeira independência intelectual se forma entre esses dois extremos. O conflito que o sentido de realidade embrionário tem que travar contra a tendência inata à repressão, o processo através do qual o conhecimento do indivíduo é dolorosamente adquirido, semelhante à maneira como se dão as aquisições da ciência e da cultura na história da humanidade, juntamente com os obstáculos inevitáveis encontrados no mundo externo. Tudo isso já é mais do que suficiente para substituir a resistência que deveria agir como estímulo ao desenvolvimento, sem pôr em risco sua independência.
qualquer outro fator a ser vencido na infância, mediante oposição ou submissão, qualquer resistência externa adicional é no mínimo supérflua e, na maioria dos casos, simplesmente prejudicial, pois funciona como um empecilho e uma barreira. Nota de rodapé. Não há dúvida de que qualquer tipo de educação, até mesmo a mais compreensiva, provoca certas quantidades de resistência e submissão, pois sempre pressupõe alguma firmeza. Da mesma maneira, é inevitável que haja uma quantidade maior ou menor de repressão. Trata-se de uma necessidade do desenvolvimento cultural e da educação. Um tipo de educação baseado no conhecimento psicanalítico. Porém, reduziria essa quantidade ao mínimo e saberia como evitar a inibição e suas consequências nefastas para o organismo mental. Apesar de ser possível encontrar uma grande capacidade intelectual ao lado de inibições claramente perceptíveis, ela sem dúvida terá sido afetada por influências prejudiciais e limitadoras no início de suas atividades. Quanto do aparato intelectual do indivíduo não é apenas seu em aparência, quanto não é dogmático, teórico e recebido através da autoridade, em vez de obtido por si mesmo com seu livre pensamento. Apesar de a experiência e o insight adulto terem encontrado a solução para algumas das questões proibidas e aparentemente sem resposta da infância, condenadas, portanto, à repressão, isso não dissolve os obstáculos levantados diante do pensamento infantil, nem faz com que eles percam sua importância. Pois, apesar de mais tarde o indivíduo adulto aparentemente conseguir superar as barreiras erguidas diante de seu pensamento infantil, a maneira que encontra para lidar com suas limitações intelectuais, seja o desafio ou o medo, continua a ser a base que orienta e dá forma a seu pensamento, e permanece intocada por seu conhecimento posterior. A submissão permanente ao princípio de autoridade e o grau permanente, maior ou menor, de dependência e limitação intelectual tem como base este primeiro e importantíssimo contato com a autoridade, a relação entre os pais e a criança pequena. Seu efeito é fortalecido pela massa de ideias éticas e morais que são apresentadas, prontas para a criança e que formam inúmeras barreiras para a liberdade do seu pensamento. De qualquer maneira, apesar de essas ideias lhe serem apresentadas como infalíveis, o intelecto infantil mais dotado, cuja capacidade de resistência não foi tão danificada, muitas vezes pode travar uma luta de maior ou menor sucesso contra elas. Apesar de serem protegidas pela forma autoritária com que são introduzidas, essas ideias são obrigadas ocasionalmente a dar provas de sua realidade. Nesse momento, a criança mais observadora não pode deixar de perceber que nem sempre aquilo que se espera dela como natural, bom, certo e digno é considerado à mesma luz quando aplicado a si mesmos, pelos adultos que exigem isso dela. Assim, essas ideias sempre oferecem pontos de ataque contra as quais pode ser montada uma ofensiva, pelo menos sob a forma de dúvidas. No entanto, quando as inibições iniciais fundamentais já foram mais ou menos vencidas, a introdução de ideias sobrenaturais, impossíveis de serem verificadas, oferece um novo perigo para o pensamento. A noção de uma divindade invisível, onipotente e onisciente é esmagadora para a criança, principalmente porque dois fatores fortalecem seu poder e eficácia. Um é a necessidade inata de autoridade, como Freud diz em uma recordação de infância de Leonardo da Vinci.
Biologicamente, a religiosidade está relacionada ao longo desamparo e necessidade de ajuda do ser humano pequeno, que, quando mais tarde percebe seu real abandono e fraqueza diante das grandes forças da vida, sente a sua situação de modo semelhante ao da infância e busca negar o desconsolo próprio dela mediante a revivência regressiva dos poderes protetores infantis. Ao reproduzir o desenvolvimento da humanidade, a criança encontra nessa ideia de divindade apoio para sua necessidade de autoridade. Contudo, o sentimento inato de onipotência, a crença na onipotência do pensamento, que, como aprendemos com Freud e com Ferenczi em O Desenvolvimento do Sentido da Realidade e Seus Estágios, texto de 1913, estão profundamente enraizados e, portanto, são permanentes no homem. O sentimento de sua própria onipotência também aceita de bom grado a noção de Deus. Seu próprio sentimento de onipotência faz a criança atribuí-lo também ao próprio ambiente. Assim, a ideia de Deus que dá à autoridade a mais total onipotência vai ao encontro do sentimento de onipotência da própria criança, ajudando a estabelecê-lo e dificultando seu declínio. Sabemos que também, nesse ponto, o complexo dos pais é importante e que a maneira como o sentimento de onipotência é fortalecido ou destruído pela primeira afeição séria da criança determina seu desenvolvimento como um otimista ou um pessimista, assim como a vivacidade e a iniciativa ou o ceticismo paralisante de sua mentalidade. Para que o resultado do desenvolvimento não seja a utopia sem limites nem a fantasia, mas o simples otimismo, é preciso que o pensamento execute em tempo uma correção. A poderosa inibição religiosa do pensamento, como Freud a chamava, dificulta a correção do sentimento de onipotência pela capacidade de pensar. Isso acontece porque ela esmaga o pensamento com a introdução de uma autoridade insuperável. Dessa maneira, o declínio do sentimento de onipotência, que só pode ocorrer muito cedo e se dá em diversos estágios com a ajuda do pensamento, também é afetado. O desenvolvimento completo do princípio de realidade como pensamento científico, porém, está intimamente ligado à possibilidade de a criança se lançar no momento adequado à tentativa de estabelecer um compromisso entre o princípio de prazer e o de realidade. Se esse compromisso é atingido com sucesso, o sentimento de onipotência é colocado numa posição conciliatória em relação ao pensamento. O desejo e a fantasia passam a ser encarados como parte do primeiro, enquanto o princípio de realidade passa a dominar a esfera do pensamento e dos fatos comprovados. A noção de Deus, no entanto, age como forte aliado desse sentimento de onipotência. Um aliado quase imbatível, pois a mente infantil, incapaz de se familiarizar com essa ideia pelos meios usuais, mas impressionada demais por sua autoridade esmagadora para rejeitá-la, nem se atreve a levantar uma luta ou sequer uma dúvida contra ela. O fato de a mente mais tarde poder vencer até mesmo esse obstáculo, apesar de muitos pensadores e cientistas nunca terem conseguido ultrapassar essa barreira e, portanto, seu trabalho ter sido obrigado a parar nela, não pode anular o dano já feito. Essa ideia de Deus pode destruir a tal ponto o sentido de realidade que ele não ousa rejeitar o incrível, o aparentemente real. Ele é de tal forma afetado que o reconhecimento do tangível, daquilo que está ao alcance da mão, do óbvio, em questões intelectuais, é reprimido junto com os mais profundos processos de pensamento. É certo, contudo,
que atingir esse primeiro estágio de conhecimento e inferência sem nenhum entrave, aceitar o simples assim como o assombroso apenas por meio das próprias deduções e verificações, incorporar no próprio equipamento mental apenas o que se conhece de verdade, significa estabelecer os alicerces do desenvolvimento livre da própria mente em todas as direções. O dano sofrido pode variar em tipo e grau, pode afetar a mente como um todo, ou apenas uma de suas dimensões, com maior ou menor intensidade. Contudo, ele certamente não é superado por uma educação esclarecedora posterior. Assim, mesmo que os danos primários e fundamentais ao pensamento tenham sido sofridos no início da infância, a inibição criada mais tarde pela ideia de Deus ainda tem muita importância. Portanto, não basta simplesmente omitir o dogma e os métodos do confessionário na instrução da criança, apesar de seus efeitos inibidores sobre o pensamento serem em geral reconhecidos. Introduzir a ideia de Deus na educação e depois deixar que o desenvolvimento individual lide com ela sozinho não significa de forma alguma oferecer à criança liberdade a esse respeito. Quando se introduz à criança a noção de Deus de forma autoritária, numa época em que ela não está intelectualmente preparada para lidar com a autoridade e se encontra indefesa diante dela, sua atitude em relação a essa questão é influenciada de tal maneira que a criança nunca mais consegue, a não ser depois de grande luta e de enorme gasto de energia, se libertar desta ideia.